Sim, até amanhã para aprender física. E vai ser bom também porque, de certa forma, ao corrigir esta prova, eu vou estar fazendo uma revisão sobre a matéria. E é óbvio que é cumulativa, né? É cumulativo, não tem jeito. Então, assim, na próxima prova, alguns conceitos desses vão precisar. Então, é bacana a gente estar fazendo essa correção algum tempo depois. Vai te ajudar a relembrar bastante detalhes. Outra coisa importante de lembrar. Vai que tu te deu mal, vai que tu vai muito mal esse primeiro trimestre. Tem a recuperação do trimestre, não tem isso? Ainda tem? Recuperação trimestral? Ainda tem, né? A recuperação, as minhas provas de recuperação são sempre no estilo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sempre copio e colo. Só que aí é óbvio que eu boto números diferentes e geralmente números mais malignos, é óbvio, né? Então o cara já está tendo a segunda vez para fazer a prova que eu já tinha passado para eles questões. Então ele já foi mal pela vadiagem total e completa. Ou pelo passado negro da matemática. Aí então ele foi mal de novo, na segunda prova. E aí no trabalho milagreiro não levantou a nota. Aí não fez as tarefas. Aí ele tirou 2 no trimestre. Mas ele tem uma prova de recuperação. E nessa prova de recuperação vai ser as provas que ele fez. As mesmas questões, com o mesmo enunciado. É assustador. É assustador. Aí se o cara vai mal de novo, ele está, na verdade, né, assinando assim, realmente eu não sei fazer isso. Esse vai ser sempre o processo. Então, para quem está muito mal, ou para quem foi muito mal nessa primeira prova, tem a chance de novo de revisar aqui, ó. Tá vendo, pai? São N chances, pai. N. 1. Então, eu fui eu que fiz essa aqui. Essa aqui eu não copiei de ninguém, fui eu que fiz essa questão. Olha que bonito. Quando estamos trabalhando com ciência, é fundamental termos cuidado com os significados, larga, querido, com os significados das palavras que usamos. Vocês não podem ficar com nada na mão, tá? Enquanto estão prestando atenção em mim. Porque ao mexer, ao manipular um objeto, o teu cérebro está concentrado no objeto e não em mim. E vocês são monotarefas, unitarefa. Ser humano não é multitarefa. As mulheres têm um pouco mais facilidade de quicar entre uma atividade e outra do que os homens, né? Mas sempre uma tarefa de cada vez, não se iludam. Agora vai, né? Que bonito, todos concentrados, é uma delícia. Quando estamos trabalhando com ciência, é fundamental termos cuidado com os significados das palavras que usamos. Por exemplo, apesar de os termos injúria, calúnia e difamação parecerem sinônimos, na linguagem técnica usada no direito, elas têm significados diferentes. Olha que bacana, o cara aprendendo direito já aqui. Calúnia é quando acusamos alguém de um crime sem provas. Difamação é quando acusamos alguém de um fato desonroso. E injúria, quando acusamos a pessoa na presença da mesma. Olha que bacana. No dia a dia a gente usa essas palavras como se fosse tudo a mesma coisa. Mas quem é técnico em direito, quem é advogado, quem é juiz, tem que conhecer a diferença entre essas palavras para ver se o advogado está acusando a pessoa da coisa correta, para na hora de investigar o crime, ver se o crime foi aquele mesmo e não foi outro. Então olha que interessante. Na física, também temos que ter muito cuidado com o linguajar técnico. Em poucas palavras, defina os seguintes conceitos básicos de cinemática. Letra A. Movimento. Eu, na verdade, tinha feito 2 provas, cara. Só que na hora de imprimir, acabei imprimindo uma. Aí, veio uma prova só. Mas numa prova seria movimento, na outra seria repouso. Numa prova eu ia perguntar o que era movimento, na outra eu ia perguntar o que era repouso. Certo? Na prova de movimento, a gente responderia: é quando o tempo passa e a posição muda. É quando o tempo passa e a posição muda. Ou, né, para ficar mais bonito, é quando o tempo passa e a posição do móvel se altera, ou a posição do objeto, professor, eu botei bem completinho mesmo. Se altera. Sem problema. O que importa né? Imagina, movimento é quando o corpo está se movimentando. É um absurdo, né? Tu está usando a palavra movimento para definir o que eu quero. É muito comum isso acontecer. E aí, por isso que eu te falei, vai cair os conceitos básicos, tem que saber o conceito básico. Teve ano que a mãe veio e brigou comigo, não, mas está certo. Mas é que a pessoa falou de um jeito totalmente popular. Né? Posição é onde o corpo está. Tá certo, meu filho acertou. A posição de um objeto é onde o corpo está. É onde o corpo está. Não. A posição de um objeto
é a distância desse objeto até o... Não tem nada a ver com onde ele está. Entendeu? Só que aí às vezes o pai quer defender o filhinho de todo o mal, né, da natureza, como se nós fôssemos professores cruéis, e na verdade acaba ferrando com o filho. Porque o filho que é extremamente protegido, ele vira um adulto fácil de ser enganado, um adulto com baixo salário, né, um adulto complicado. Então, na verdade, e tu vê, a mãe não tem nada de técnica, essa mãe, por exemplo, ela não tinha estudo técnico em física. Aí ela quis usar o dia a dia dela para tentar ensinar ciência para o filho, tá errado? Tá bom? Então é aquilo ali, ó. E tem infinitas maneiras de dizer isso aqui. Só não pode dizer movimento é quando o corpo está se mexendo. Isso é um absurdo. Até porque eu estou em repouso, ó, dependendo do referencial agora. Nesse momento eu posso estar em repouso, é só escolher o referencial certo. Lembra disso? Certo? Mas se eu disser que movimento é quando o corpo se movimenta em relação ao referencial. Tu está usando a palavra movimento para definir movimento, Samuel. Isso é um absurdo. Tá entendendo? Está usando a palavra que eu te pedi para explicar. Não dá, infelizmente. Para dizer que quando o corpo está movimenta, quando o corpo está se movimentando, é um absurdo. Está usando a palavra que eu te pedi para me explicar, para explicar o que eu estou te pedindo. Não dá. Zero. Tem assim, quando o tempo passa e a posição muda em relação ao referencial, tá certo? Perfeito, ainda colocasse que tem que ser em relação ao referencial. Ótimo. É quando, vou até completar a minha então, hein? É quando o tempo passa e a posição do objeto se altera em relação a determinado referencial. Ficou mais rico ainda. Referencial. Muito bom. Adorei. E tu vê, né? Não vamos entrar em detalhes agora, porque cada um respondeu de um jeito, eu vou ter que analisar tecnicamente. Letra B. O que é posição? A distância É a distância de um objeto do referencial. Isso, do objeto ou do móvel, tanto faz, da coisa, se escrever da coisa eu aceito também. É a distância do objeto ao referencial ou até o referencial ao, acho que foi melhor, né? É a distância do objeto ao referencial. Tá? Então, posição é onde ele se encontra, não tem nada de técnico isso. E tu vê o próprio enunciado da questão te fazia repensar sobre isso, que não é o que tu acha que é o que os cientistas decidiram o que é, certo? Porque infelizmente na ciência a gente não pode simplesmente usar o que a gente acha, a gente tem que usar o que dá certo, beleza? É isso aí, letra A e letra B então está corrigida e era pessoal, né? De certa forma ela era subjetiva, levemente subjetiva na maneira de explicar o conceito, então eu tenho que ler a pergunta para ver se tu respondeu tecnicamente ou não. Questão 2, essa era bonita para Dedéu. Eu também que fiz essa aí eu não copiei de ninguém, eu que fiz. Imagine que ao sair de casa, o odômetro do carro de seu pai registra 20... Ah, isso aqui é a posição inicial, tá saindo, né? Saindo de casa, é o D0. 23.451,5 quilômetros. 23.451,5 quilômetros. E no relógio digital vê-se... é o horário que está saindo de casa, né? Então é o T0, é o tempo inicial. 6h55, madrugou, é isso aí. Ao chegar ao colégio, você verifica que o odômetro digital, que o odômetro indica 23.000 é a posição final, então, do carro, 466,6 quilômetros. E no relógio digital, vê-se 7 horas e 10 minutos. Sem se preocupar com os algarismos significativos, determine a velocidade média que o computador de bordo forneceria em quilômetros por hora e metros por segundo. Ele quer a velocidade média. Foi bem aquilo que a gente estudou, né, cara? Foi bem aquilo que a gente estudou. Só que geralmente fazia um desenhozinho para vocês, não era? Aí eu até dei essa dica na prova, no dia da prova, um absurdo dar uma dica no dia da prova, mas eu dei a dica, faça um desenhozinho do carrinho do papai, né? Porque isso ajuda o cérebro a raciocinar. Senhor, foi o que me ferrou, foi ali algarismos significativos, eu não sei o que é isso. Eu botei isso na prova justamente para a gente levantar essa discussão. Eu botei isso na prova para a gente levantar essa discussão, mas eu deixei claro no meio dia da prova, não interessa aquela palavra para ti nessa questão. Faça a questão sem se preocupar com aquela palavra. Mas você não entendeu o que é isso? Eu sou um cara, né, como é a minha formação de engenheiro, eu sempre procuro medir a minha vida matematicamente. Então assim, para ver se o meu carro se ele está tudo normal com ele, eu sempre que eu vou abastecer, eu faço a média de quantos quilômetros ele andou para cada litro de combustível que eu botei.
Se isso sofreu uma alteração absurda de uma hora para outra, quer dizer que meu carro está funcionando mal. Concordam comigo? Mesmo que ele continue andando, eu posso estar perdendo muito dinheiro, então eu posso levar ele na oficina para corrigir. E como meu carro bebe que nem um Opala 6 cilindros, eu tenho que controlar isso, né? Porque eu não sou um cara rico, então eu tenho que tomar cuidado com os meus abastecimentos. Então quando eu vou abastecer o carro, primeiro eu zero o meu odômetro, né? O odômetro ele mede quilometragem, como eu estou aprendendo essa prova. Se tu não sabia o que era odômetro, então é um bom leitor, tu aprendeu o que era odômetro na prova. Tu concorda comigo? Essa é a prova que te ensina durante a prova. Sacou? Então o cara aprendeu que o odômetro é aquela coisa do carro que mede a quilometragem. Tudo bem? Certo? Aí eu zerei lá. Aí eu fui, andei 400, o meu mede só com uma casa após a vírgula. 400 e, vamos supor aqui, tá? Ó, um valor bem realista que eu ando uma semana. Durante a semana, mais ou menos, eu ando por mais ou menos isso aí, durante uma semana de carro. E aí eu abasteço, peço pro cara completar. E aí quando ele completa lá na bomba de gasolina, vem 62,58. Ó, a bomba de gasolina do posto mede com 2 casas após a vírgula. E o odômetro do meu carro mede apenas com 1 casa após a vírgula. Beleza? Mas tudo bem, eu vou lá, pego a minha calculadorinha, feliz e contente. Feliz não, né? Porque eu fico imaginando os impostos que eu pago na gasolina. Eu fico puto da cara, querendo matar um político corrupto. Mas logo depois passa. Aí é o seguinte, eu pego lá espero que vocês sejam mais indignados que eu na vida adulta, tá? Que vocês sejam mais indignados com os corruptos do que eu. Eu sou bem indignado. Então, olha só. Eu pego lá a calculadora e faço 457,2. Estou te ensinando a calcular a média que o carro faz, né? Certo? Pode se calcular aí qual é o consumo do carro do teu pai, a título de exercício. Vai se cobrar? Professor, não vou cobrar. Né? A vida que te vai cobrar depois, se tu quiser. Que 457,2 quilômetros, gastou 62,58 litros. Divide. Putz, é bem mais ou menos a média que meu carro faz mesmo, ó. Quilômetros por litro. E aí eu te pergunto, a calculadora respondeu isso, ó. 7,3058485139 km por litro. Eu posso confiar em cada um desses números? Até onde faz sentido? 7,3. Olha, cara, o mais seguro é eu pegar o menor, ó. O número menos preciso não é 1 casa após a vírgula? Então o ideal é eu ignorar tudo aquilo ali, ó. Tudo aquilo ali é lixo matemático. Veio por causa da conta idiota que eu fiz na calculadora. Mas dizer que aquele algarismo ali tá certo, ó, isso é um absurdo. Até parece que a bomba do posto mede a 5ª casa após a vírgula, né? Até parece que o meu carro mede distância de maneira precisa para confiar nisso, ó. Ou seja, como aqui eu tinha 1 casa após a vírgula, isso falando em linhas gerais, né, galera? Só para ter uma noção, eu só vou confiar que meu carro está fazendo mais ou menos 7,3 km por litro. O resto ali, se é 7,31 ou 7,39, eu não sei. Concorda comigo? Isso é que é algarismos significativos. Quais algarismos têm significado? Certo? Quando tu for lá para a engenharia, tu vai aprender como é que se faz o cálculo mesmo. Como é que tu calcula a precisão desse cálculo aí. Via de regra, a gente pode dizer o seguinte, ó. Aqui tem 4 algarismos significativos. Desculpa. Nessa medida da bomba, gente, ó. Tem 3 algarismos significativos e 1 duvidoso. Esse último aqui já é considerado duvidoso. Porque tu concordas que pode ter passado um pouquinho daquilo ali? Ou pode ter, de repente, não fechado ainda o 8 ali. Então ali pode ter um errinho já embutido. Então tem 3 algarismos significativos e 1 duvidoso. Essa aqui, do meu carro. 3 que eu posso confiar e aquele ali, o último, é sempre chamado de duvidoso, que ele pode ter um errinho embutido nele, beleza? Então, na verdade, eu posso dizer que são 3 algarismos significativos, né? Certo? Então, até vou melhorar aqui, ó. Dá até para dizer que é esse aqui o consumo do meu carro. Mas qual era o próximo número? Então, para ser mais realista, eu posso botar, em vez de 0, 1. É 1 a mais, ó. Só 1 a mais. Porque passou de 5 aqui, certo? Então, ó, daria para dizer que o consumo do meu carro é 7,3 mais ou menos 0,1. Ou seja, eu estou garantindo que aquele último número ainda pode ser 1 para mais ou para menos. Ou 1 para menos. Desculpa, aqui está errado. 0,01. Concordas? Que aí eu boto 1 aqui ou eu não boto. Seria então 7,3 ou 7,31. 7,30, 7,31. Finalizando, o que é algarismos significativos? São os algarismos que têm significado numa conta, porque às vezes tu faz a conta e surge um monte de algarismo inútil, sem significado nenhum. Tudo bem para vocês? Isso não interferia em nada na conta que eu vou fazer agora.
É só porque eu não resisti de mostrar a ideia de algarismos significativos. Não compre um carro que faça 7 km por litro, tá? Enquanto vocês não tiverem com dinheiro, certo? Isso pode atrapalhar. Ai, ai. Hoje os carros 1000 de hoje, né, mais econômicos com a injeção eletrônica, alguns fazem na cidade 16 km por litro, mais que o dobro. Né? Imagina, poder andar o dobro, né, vai gastar no final do mês bem menos, sem dúvida nenhuma faz a diferença. Agora sim, agora vamos lá, como é que era a velocidade? Eu esqueço sempre, velocidade eu sempre me esqueço. Delta D? Muito obrigado. O que significa aquele delta D? Final? Como todo delta, como toda variação. Posição final, 23.466,6, número da besta, sempre bota. E aí ficou 23.451,5. E na hora de subtrair números com vírgula, a técnica é fazer vírgula embaixo de vírgula. 23.466,6 menos 23.451,5. Subtrai dá 1, 5, 1, 15,1. 15,1 quilômetros é a distância. Vamos calcular quanto tempo passou, t menos t0. E aí, galerinha, quando eu for fazer 7 e 10 menos 6 e 55, vai dar quanto? Se a gente for fazer aquela conta ali, vai dar 15. Não é menos, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Vamos entender por que dá 15? Se tu quiser fazer a conta bonitinho aqui, ó, vou pagar o meu rascunho e vou fazer aqui, ó, 7 e 10 menos 6 e 55. Primeiro que poderia ter usado o bom senso, né? 5 minutos dá 7 horas, mais 10 minutos, 15 minutos, acabou. Então se tu quiser ali, tu, né, mentalmente tu determina isso, 15 minutos. Mas se tu quiser fazer a conta, 5 não dá para tirar 0, tem que pegar o emprestado, não é isso? Só que esse aqui não vai poder emprestar ainda. Mesmo que empreste, vamos supor o seguinte, ó, mesmo que eu emprestasse um aqui, na hora de subtrair esse não dá, né? Subtrair o 5 do 0. Então eu vou ter que pegar essa 1 hora, e 1 hora tem quantos minutos? Então eu tenho que tirar uma desses 7 e acrescentar 60 aqui. Já tinha quanto? Já tinha 10 mais 60, dá 70. Então tem que tirar 1 hora e acrescentar 60 minutos. Tu tens que saber no teu dia a dia que 1 hora é 60 minutos, né? 70 menos 55. Agora sim, pede emprestado dá 6, 10 menos 5 é 5, 6 menos 5, 1, 6 menos 6. Então tu vedava de fazer, seja matematicamente, seja no bom senso. 5 minutos é 7 horas, 10 minutos, 15 minutos. Só que ele pediu a resposta em quilômetros por hora. Eu posso usar minuto? Não. 1 hora é igual a 60 minutos. Então 15 minutos é igual a x cruz credo. 60x é igual a 15. Está multiplicando, passa 15 sobre 60. Se tu dividir dá 0,25. Se tu dividir 60 por 15 dá 4. Mas 15 por 60 dá 0,25. Olha o risco. O risco é que o cérebro ele trai a gente. O cérebro ele sempre procura a maneira mais fácil de fazer, não quer dizer a mais correta. Certo? Por isso que é muito comum a galera na hora de fazer essa divisão botar 4. É 1/4 se tu quiser, né? Divide por 15 em cima e embaixo dá 1/4. E é assim que eu faria, ó. Eu botaria o tempo como sendo 1/4 de hora. Se bem que se tu é bom de divisão com vírgula, tu pode escrever 0,25 hora. Tanto faz. Qual é a distância que o carro andou? 15,1, galera. Foi diminuir. Final menos inicial. Exatamente como em sala de aula. E o tempo? Se o cara é bom de divisão, ele coloca o 0,25 hora. Iguala as casas? Elimina a vírgula, ele faz a divisão. Porém, se o cara lembra que é 1/4 e lembra que divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda, é só multiplicar por 4. O que tu prefere? Dividir por 0,25 ou multiplicar por 4? Todo mundo prefere multiplicar por 4. O problema é que nem todo mundo tem matemática para saber que é a mesma coisa. E aí teve que fazer a divisão, e quem errou na divisão eu fico aliviado, sabe, cara? Eu fico aliviado para poder ver quem é que está sabendo dividir não, e tentar salvar a tua vida, né, cara? Como assim, professor? É que eu não acredito que uma pessoa que não saiba dividir tenha sucesso em alguma coisa na vida. Por que, professor? Tem calculadora? Não é isso, cara. Não é por saber dividir. É porque se ela não aprendeu a dividir, quer dizer que o cérebro dela está muito enfraquecido. Quer dizer que ela ficou anos na escola e nem a dividir ela aprendeu. Então isso mostra que ela é uma pessoa que aprende mal ou estuda pouco. E isso mostra que ela vai ter uma vida complicada no futuro.
Então, ó, eu acho que é uma boa maneira de medir, cara. O cara que chegou no primeiro ano sem saber dividir com vírgula é um caso bem mais grave. Então, se tu é esse caso, procura ajuda que nós estamos aqui para te ajudar. Uma, duas. Tem que igualar, acrescentando zeros. Duas e duas. Tchau, vírgula, bobona. É muito simples dividir. 1 não dá, 15 não dá, 150 dá. 6 vezes 5, 30 vai 3, 12, 13, 14, 15. Sobrou 1. Abaixo zero não é o suficiente. 0, vírgula para poder baixar mais um zero. Isso mata muita gente. Cara que não sabe dividir é uma coisa muito triste. 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 25 é 100. Sem dúvida nenhuma, muitos devem ter encontrado 6,4 por não saber dividir. E é bom porque aí tu vai, né, ter que arcar com as consequências de não ter estudado o suficiente até agora. E isso era só fazer a prova real, concordo contigo, cara. É que a maioria da galera tá nervosa nessa hora, quer entregar a prova para se livrar, não quer tirar a prova pra eu vou dar uma olhada, eu vou pensar com calma, né? Se não for lua minguante, eu acho que eu vou considerar. Ó, galerinha, mas aí depende do meu humor no dia, depende de uma série de fatores, tá? Via de regra eu não considero. Mas se tiver tudo bonitinho, se tu fez isso organizadamente, entendeu? Eu só vou descontar o erro da divisão ali, vou considerar então, né, mais de metade da questão, certo? Não fica estressado não. Galerinha, olha só, voltando ao que eu disse. 15,1 dividido por 1/4. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. 15,1 vezes 4. Não. Ah, não. 4 vezes 5, eu não acredito, cara. Meu Deus, é muito fácil, cara. Dividir por 1/4 é o mesmo que multiplicar por 4. Acabei de fazer ali, dividir por 1/4 é o mesmo que multiplicar por 4. Acabei de fazer na tua frente. Dividir por 1/5 é o mesmo que multiplicar por 5. Dividir por 1/10. Dividir por 1/1000 é o mesmo que multiplicar por 1000. E tu vê, o amigo já está respondendo, multiplicar por 1000, como se fosse assim, né? O que eu vou aprender com isso? Eu já te expliquei. Só aprende e se repete. Se tu não repete, tu não aprende. Então, enquanto eu estou dando aula, tu fica assim, ó. Sabe, pai, tem um monte de gente assim, ó. Aprende porra nenhuma. E o cara que repete comigo, aprende. Uma coisa óbvia, né? Porque se tu fala, tu usa mais ou menos o cérebro. Mas, porra, aí faz mais sinapse. Tá vendo? Cada vez que eu tô ali, tu vê, cara, eu não dou uma aula qualquer, eu não fico olhando, eu tô toda hora te estimulando, vamos! E tu assim, ó. Aí eu não posso fazer nada, né, pai? Aí eu lavo as minhas mãos. Durmo tranquilo, não aprendeu porque não quis. Ai. Faltou ainda uma coisa, não ganhou tudo ainda não. Porque eu também pedi em metros por... E durante as aulas nós falamos algumas vezes, e até no ano passado tu sabia que transformar de quilômetros por hora para... É só dividir por 3,6. Iguala as casas. Já estava igualado, ó, elimina a vírgula. E aí? Dá por 36, sobrou 24, abaixo 4, 6. 6 vezes 6, 36 vai 3. 18, 19, 20, 21. Sobrou 14 menos 6, 8. 3 menos 1, 2. Vírgula abaixo 0. 7. Vamos tentar 7. 42 vai 4. 21, 4, 25. 10 menos 2 é 8. 7 menos 5 é 2. Já foi, né? Porque já sobrou 28 antes. Parabéns, deu 16,7777. Então tá ali, 16,777 metros por segundo. Essas sim eram as duas respostas corretas, certo? Então tu vê, te dei a distância final inicial, te dei o tempo final inicial. Relação entre hora e minuto é do nosso dia a dia. E aí era só dividir distância por tempo. Eu provavelmente devo tirar metadezinha da questão, cara. Porque como eu fiz as duas perguntas, teve aluno que deve ter pensado já em metros por segundo para fazer em metros por segundo e depois transformar por quilômetro por hora. Então eu tenho que considerar que as duas perguntas tinham o mesmo peso, né? É isso aí, então cada uma valia um ponto, digamos. Deixa eu ver se era isso. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, eu ainda vou ponderar, porque é o seguinte, Léo, quando eu vou fazer a correção, você pega a questão 2, por exemplo, e faço ela valer 2 pontos, certo? Aí eu vejo que um monte de gente se ferrou na questão e perdeu aqueles 2 pontos. Eu às vezes fico pensando, pô, eu tô valorizando demais essa questão, eu vou valer ela um ponto só, para que as pessoas não se prejudiquem tanto. Eu costumo fazer esse tipo de... para não ficar cruel a prova. É isso aí. Então a questão 2, as duas perguntas foram feitas. Vamos para a questão 3. A questão 3 é desenhozinho, cara. Olha isso! Vetor A. Vetor B aparentemente do mesmo tamanho, vetor B. E vetor C aparentemente do mesmo tamanho também, só que na diagonal. Pedia na letra A quem é o vetor A mais B mais C. Não acredito, não posso ter comprado isso na prova. Pode botar na bunda do... Bundinha na cabecinha, sem dúvida. Esse é o vetor A. Aí tu pega o vetor B, bundinha na cabecinha. E aí tu pega o vetor C, bundinha na cabecinha. Tá lá. E o vetor resultante sai do primeiro e vai até o último. Muitos ficaram nervosos porque passou por cima. Não tem problema nenhum passar por cima. Esse vetor laranja aí é o A mais B mais C. Outra coisa, né, cara? Não só não tinha problema nenhum passar por cima, como eu falei na aula várias vezes. Às vezes acontece de passar por cima. E na prova de vir a pergunta que surgiu, professor, o meu tá passando por cima. Né? Tu vê o cara que não estudou nada e tá fazendo no susto a prova. Certo? Aí é natural também, né, que às vezes não dê a nota esperada. Não, chamar de A mais B mais C não, mas tem que ter esse vetorzão, a caneta, né? O vetor resultante, a caneta, exatamente como no trabalho, como a gente tinha combinado. Letra B. 2A menos B menos C. 2A menos... não. 2A é o dobro do A. Então se o A é horizontal, eu vou fazer grandão, ó. Tudo bem pra vocês? 2A? Menos B. Se o B é pra cima, menos B é pra baixo. Menos B. Se o C é pra lá, o menos C é pra cá, ó. Mesma linha, só que a seta é diferente. Menos C, ó. Esse aí que faz valer mais. Certo? E não, vai ser igual, porque senão, imagina. A minha ideia é fazer valer um ponto e um ponto. Se eu quiser valer essa 1,5 e essa meio, né, aí me complica a vida pra corrigir também. Nessa questão, certo? número 3. Olha lá, que beleza. Então essa é a 2A menos B menos C. Tu vê, cara, só de bater o olho eu vejo se o cara acertou ou errou, não preciso pegar régua nem nada, é bater o olho e ver, né? Se o cara entendeu ou não entendeu. Oi. Olha, a minha ideia original é fazer cada uma valer um ponto, porque o que eu percebi? Que são 5 questões e cada uma tem A e B. A número 2, que aparentemente não tem A e B, eu fiz 2 perguntas, certo? Então eu posso até fazer o seguinte, ó. Valer um ponto os cálculos de distância e tempo, e valer mais um ponto as respostas finais. Assim eu deixo a questão bem light. Então tu vê, mesmo o cara que errou a parte básica, que era a divisão, se o cara fez isso aqui, ele já ganhou um ponto, ó, né, que é louvável já. Então eu acho que eu vou fazer dessa maneira. Cada uma vai valer um ponto mesmo. E aí a questão 2 eu dou um pontinho para essa parte mais fácil e um pontinho para a parte mais difícil, que era achar os resultados finais. Observem também o tempo que a gente está levando, né? Conversei com vocês, li o enunciado, aí parei antes de fazer a questão 2 e ensinei um pouquinho sobre algarismos significativos, certo? Fiz a 3, falei sobre a vida, aquela história, agora vamos para 4, será que vai dar tempo? Ai meu Deus, vamos correr, né? E tu vê, né, cara, quando era a prova foram 2 aulas inteiras. Teve gente que não conseguiu finalizar tudo em 2 aulas inteiras. Quer dizer que não é porque faltou tempo, né, gente? É porque não treinou em casa o suficiente, só por isso. Vamos para a questão 4. Vamos correr, que senão não vai dar tempo. Determine o módulo do vetor resultante em cada caso, desenhando o vetor resultante. Ai, esse cara não desenhou, já perdeu alguns décimos ali. Então vamos ver. Meu Deus, essa primeira aqui era terrível, tinha até vírgula. Ultra complexo, 2,5 e 1,5, 60 graus. Quer ganhar alguns décimos? Pontilhada paralela. Pontilhada paralela, não vai fazer isso que arruinou o desenho. E o resultante sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontram. No quadro tinha R ao quadrado igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2
vezes o cosseno do ângulo. Parabéns, garoto. R ao quadrado é igual 1,5 ao quadrado vezes 2,5. Isso, cos de 60, cosseno de 60. E aí, galerinha, olha só. Matemática básica, não é? Matemática ultra básica. R ao quadrado é igual 1,5 vezes 1,5. É o cara que já decorou que 15 vezes 15 é 225, né? Lá no 8º ano, 9º ano, tentando fazer continha, ele já sabe que é 2,25. 25 vezes 25 é 625. Então 2,5 vezes 2,5, 6,25. Tu vê, tu vai colhendo, na verdade, o fato de tu ter te agilizado, né? Em outrora. Continuando. Esse cara aqui, se eu quiser multiplicar, eu posso. Porém, tem uma galera bem ligada aí que já percebeu que já que o cosseno de 60, isso é 0,5 ou 1 sobre 2, esse 2 está multiplicando e aquele 2 está dividindo, um anula o outro. E queira ou não, tu ganha um segundinho ali, né, cara? Tu ganha alguns segundinhos ali. Aí tu só tem que ir no teu rascunho fazer 1,5 vezes 2,5. Claro que eu não uso as vírgulas na hora de multiplicar. 25 vai 2, 10, 11, 12. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma. E duas casas após a vírgula. Como é fácil multiplicar com vírgula? Como é fácil multiplicar com vírgula? Até bem. R ao quadrado é igual 2,25 mais 6,25 mais 3, R ao quadrado. Tu vê, ó, aconteceram assassinatos da matemática. Em sala, na hora de exercitar, eu avisei, nos trabalhos e de novo nas provas. Teve gente que errou, assassinou a matemática as 3 vezes e não se tocou. Então, galera, nunca somem antes de multiplicar, jamais. Teve gente que deixou 1 sobre 2 para o final. Ah, eu vou fazer tudo e depois eu multiplico por 1 sobre 2. Não, gente, primeiro tem que multiplicar para depois somar. Na hora de fazer essa soma aí, é vírgula embaixo de vírgula, tá vendo? Tudo aquilo que tu foi aprendendo no fundamental, se agora tu não dominou, aparece. 15 vai 1, 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 6, 7, 8, 9, 6, 9, 10, 11, 12, vírgula embaixo de vírgula, deu 12,25 e ao quadrado passa para o outro lado a raiz quadrada. Na hora de achar a raiz quadrada, 3 vezes 3, 4 vezes 4, está entre 3 e 9, 3 e 4, concorda comigo? E já que termina com 5, se for exata, só pode ser 3,5, porque o único número multiplicado por ele mesmo termina em 5 é o 5. 5 vezes 5, 25. Então tu vê, cara, ó, pensando, um chute só, o cara acerta. 5 vezes 5, 25 vai 2, 15, 16, 17. 3 vezes 5, 15 vai 1, 9 mais 1, 10. 12 vai 1. Oh, yes! R igual a 3,5. Pois não. Tipo, a gente faz tudo certo e erra nessa... Não. Se fosse os anos anteriores, a gente ia dar um choro. Então assim, ó, as únicas duas coisas que eu vou olhar nessa questão, isso e aquilo. Claro, né? Se não tiver conta, o cara colou e é zero, acabou. É óbvio. Então assim, ó, é desenho e resultado final, acompanhado de conta. Se o cara errou nisso aqui, ele vai perder 0,8. Eu vou dar 2 décimos pelo desenho e vou dar 0,8 pela conta. Como vai voltar se não fizer a Sim, se essa linha estiver aqui, ó, reta, já perdeu o desenho, já perdeu o 0,2 do desenho. Certo? É bem isso. Mas você esqueceu de botar para descontar também? Se não desenhou? Deixa eu ler. Deixa eu só um pouquinho. Determine o módulo do vetor resultante em cada K, desenhando... Sim, vou descontar, desenhando. Tá ali. Oi. Eu vou tirar um décimozinho de repente. Tem que ver, 1 décimo, eu acho, 2 no máximo. 1 décimo, acho que 1 décimo tá de bom tamanho. Essa primeira provinha que a gente se acostumando, né? Eu lembro, cara, que na tua idade também eu achava que era difícil extrair uma raiz. Mas é porque nunca me mostraram que era só ir chutando. Não, isso. Eu não, né? Eu tô falando de casos gerais, assim, né? Tem aluno que é top e que esquece realmente. Tem aluno que não consegue fazer. E assim, eu tinha também, eu olhava para isso, meu Deus, raiz quadrada já era uma coisa meio demoníaca. Aí bota uma vírgula, ferrou.
Mas não, é chutômetro, é calma, chutômetro mesmo, tranquilinho. Vamos que vamos, questão 5. Ah, não, questão 4B. Questão 4B, 2 décimos para o desenho, 8 décimos para o cálculo. Questão 4, letra B. Ah, não acredito, cara. Peraí. Como é que é aquele triângulo 3, 4? Então, olha só, se o cara realmente quiser agilizar a vida dele, ó. 50, pois é proporcional ao triângulo 3, 4, 5. Acabou. Não, sim. A maioria fez a conta. Essa era a ideia, Ianca. A maioria era que a galera fosse fazer a conta. Mas eu tô te mostrando que se o cara é ultra mega ninja, ele faz assim. Ele lembra do triângulo pitagórico 3, 4, 5, vê que é 30, 40, claro que a hipotenusa tem que ser 50, um abraço. Para não dizer que colou, só escreve, pois é proporcional ao triângulo, e faz o triângulo 3, 4, 5. Como é que eu vou falar que o cara não fez? Como é que eu vou dizer que o cara colou ou roubou? Não tem. Ah, não, aí se ele não escreveu, eu por ser chato posso, entendeu? Pô, amigo, quando é que tu tirou isso? Ah, professor, é óbvio, o triângulo pitagórico, né? Se explicar, tá safo já, bem isso. Mas ninguém tá com preguiça aqui, né? Vamos que vamos! R ao quadrado, V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, só o Pitágoras já seria suficiente, né? Triângulo retângulo, né? Mas tudo bem. Por isso, inclusive, que na prova eu coloquei no quadro algo que não era necessário, que o cosseno de 90 é zero, porque aí quando eu colocar o zero aqui, ó, vai anular toda essa parte, vai virar um Pitágoras. Tio Pit. R ao quadrado é 30 ao quadrado, 40 ao quadrado, mais 2 vezes 30 vezes 40, vezes o cosseno de 90. R ao quadrado, 30 vezes 30, 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, né? Com 2 zerinhos, ó, bem fácil. Mas, isso aqui eu não vou multiplicar, não sou louco, porque cosseno de 90 e 0 vezes qualquer coisa dá 0. 900 com 1.600, ao quadrado passa a raiz quadrada aqui de 2.500 é 50. Beleza? Ó, não conta pra ninguém, tá? Se bem que assim, eu tinha te falado, né, meu? Lembra que eu tinha te falado? Quando eu te mostrei o teu primeiro exemplo desse tipo, era 6 e 10 e dava 14. Aí no outro dia eu te passei de tarefa 3 e 5 e dava... Lembra disso? Porra, aí na tua prova aparece 1,5 e 2,5. Ó, quanto será que vai dar? Ah, bicho, eu te contei isso na aula. Se tu não enxergou é porque tu não quis. Eu te conto a tua prova toda. Durante a aula eu vou falando, ó galera, se liga na prova, faz um asterisco. Porque vai cair, pô. E se o cara estuda, ele vem, que prova idiota. Tira 10 e fica perguntando, o que a galera vai mais em matemática? Eu não entendo. Porra, a matemática é tão fácil, cara. E o cara só tira 10, 10, 9, 10, 10, 9, porque soltou um pum lá na prova. Mas 10, 10. E ele e a galera se matando. Se matando não, né, cara? Então toma cuidado, cara. Às vezes as coisas são ultra, mega, super fáceis. A gente só não quer enxergar o óbvio. Só não quer lá desligar um pouquinho o Facebook, sabe? Apesar do Facebook ser essa ferramenta incrível, né, cara? Que está motivando sociedades a se manifestarem contra os seus ditadores em outros lugares do mundo. Eu vejo como um câncer na gurizada jovem hoje em dia. Hoje em dia, a maioria de vocês fica boa parte do dia conversando com pessoas com a cabeça vazia lá do outro lado e em vez de aprender um pouquinho. Não estou te falando para tu largar o Facebook, cara. Estou te pedindo o seguinte, ó, desliga o Facebook no período que tu for estudar. 1 hora por dia. Se tu estudar 1 hora por dia, tu vira um gênio. Tu vira um gênio da ciência. 1 hora por dia, todo santo dia. Tu vira um gênio da ciência. Fala, meu querido. Ah, ótimo, cara. Gosto desses detalhes. Aqui e... Aqui 2 mais. Ó, beleza, garoto. Show de bola. Eu acho legal o seguinte, ó. Hoje eu tô tendo aula de novo, né? Vou pra universidade. Hoje é 1h30, eu tenho aula de cálculo 4. Bem legal. Séries infinitas. Bem interessante a matéria lá. E aí o professor tá conversando, tá falando e escrevendo ao mesmo tempo. E volta e meia, ele fala uma coisa e escreve outra. Como eu sei que acontece comigo direto. Né? E claro, assim, ó, às vezes vale a pena tu ir lá, o professor lá deu um probleminha no quadro, né? Mas às vezes chega uma hora que o ritmo da aula nem permite que o cara faça isso.
Porque a gente entende que é isso que acontece, entendeu? O cara tá falando, aí ele falou uma coisa e escreveu outra. Mas a gente sabe, a gente tá entendendo o que está acontecendo, né? Então nem sempre a gente... Mas aqui vocês podem ficar à vontade. Qualquer coisa que vocês acharem de erro no quadro, eu sempre fico satisfeito quando o aluno me mostra, professor, aquele pontinho ali, dá uma ajeitadinha. Muito obrigado, seu Lucas, parabéns, está muito atento. Isso mostra que estava muito atento. Ó, o amigo percebeu o errinho de um ali e percebeu 2 sinais de mais aqui. Gostei de ver, garoto, show de bola. Ah, minha predileta nave alienígena, finalmente! Finalmente! Uma nave alienígena com velocidade de 40.000 metros por segundo percorre uma distância de 1.000 metros. Mas que estranho! Ela faz 40.000 metros em 1 segundo. Imagina ela percorrer 1 metro, um piscar de olho. Acabou, percorreu. Ou seja, se deu vários segundos a tua resposta, alguma coisa errada aconteceu, né? Exatamente como no trabalho, exatamente como nos exercícios. Eu vou fazer assim, ó, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor, então eu vou anotar os dados. Uma nave alienígena com velocidade. Aí eu anoto V. Percorre uma distância, letra D, é o delta D, para ficar chique, 1.000 metros. 1.000 metros. Calcule o tempo gasto. Ah, vai ser baba. Em horas. Não sei fazer em horas. Como assim horas? Está em metros por segundo em metros? Ah, que alívio. Ali na letra B, segundos. Essa eu sei fazer. Em segundos eu sei fazer. Velocidade é distância sobre tempo. Copiou a fórmula. Está com dificuldade? Bota o igual e a barra. Quem é que vem aqui? 40.000. No lugar da letra V, vem o valor da letra V. Olha que óbvio. E aqui em cima? 1.000. No lugar do delta D, vai o delta D, o valor dele, 1.000. E aí eu calculo o tempo. E aqui é o perigo, cara. Muita gente assassinando a matemática ainda nesse momento. O número que está dividindo passa... É a decorebinha mentirosa. Na verdade, a gente multiplica ambos os lados. Ótimo, essa técnica é ótima. Copia de novo, apaga o delta T e passa multiplicando. Fica então 40.000 vezes delta T igual a 1.000. Copia de novo, apaga o 40.000 que está multiplicando e passa... Isso, o cérebro da gente, ele quer fazer 40.000 dividido por 1.000. Mas não é o que a conta exige. A conta exige 1.000 dividido por 40.000. Parabéns, 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Então ficou 1 dividido por... E se tu te distrai, o cérebro diz que é 40. 0, ainda não dá. 0. Aí dá 2, que dá 80. Sobra 20. Abaixo 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Então o tempo foi de 0,025 segundos. Eu sei. Essa Maria, eu fiz até isso. A letra A vale um ponto cada um, certo? Não vou. Meu Deus, como é que eu vou passar para horas? E agora? A hora tem 3 minutos. 1 hora tem quantos segundos, meus amigos? 16. Pô, que rápida essa tua hora. Não é assim. Essa aula, por exemplo, teve 50 horas de duração de acordo com o Isso, 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então 1 hora é 60 vezes 60. 6 vezes 6? 6 vezes 6? 36 com 2 zerinhos, 3.600. Ah, então peraí, para transformar de segundo para hora eu tenho que dividir por 3.600. Igual as casas? Transformar de segundo para hora, eu não tenho que dividir, o número tem que ficar ainda menor? Vai dizer que tu multiplicou e disse que em 1 segundo tem várias horas. Ah, imagina que absurdo que tu estás fazendo com o teu cérebro, cara. Imagina, tu em 2013, um jovem bonito e sadio, que não consegue transformar de hora para segundo. Vai sobreviver com o quê, cara? O que tu vai fazer com essa tua cachola que vão te pagar 5.000 por mês aí? Já te expliquei, né? Se tu ganhar menos de 5.000 por mês, tu vai te matar de sofrimento. Porque o teu pai te dá uma qualidade de vida equivalente a isso. Se tu não tirar 5.000 por mês na vida adulta, meu querido, tu vai ser um cara deprimido.
Tu vai perceber, caramba, eu não tenho nada do que um dia eu tive. Não fiz a minha parte. É isso que tu vai perceber. Porra, cara, tu não tá... Olha a tua idade, bicho. Tu não tá conseguindo passar de hora para segunda. É um alerta, hein? É um alerta grave. 0,025 dividido por 3.600. Igual as casas. Tira a vírgula. 1, 2, 3. 1, 2. Tchau, vírgula bobona. 25 dá para dividir? Não. 0, tudo bem? Dá para dividir? 0 vai 0. Já dá? 0 vai 0. Ó, galera, eu tenho que dividir 6 milhões e 600 mil. 3 milhões. Eu só tô com 25 mil. 0 vai 0. 0 vai 0. Ainda não. 0 vai 0 agora sim. Eu tenho 250 milhões, aliás, eu tenho 25 milhões para dividir para 3 milhões. Quanto é que é? 6 vezes 3 dá 18, né? Eu acho que é isso aí, é 6. Agora olha só, galerinha. Vocês estão achando que está ficando difícil por causa dos zeros? É o zero que está te atrapalhando? Não. O que está te atrapalhando é o fato de tu nunca ter feito de repente esse tipo de divisão, ou ficar com medo, né? É ficar com medo, é medo. Tu vê, a gente fica com medo, olha, é difícil. Vamos ver se é difícil. Peraí, 6 vezes 0. É isso que é difícil? 6 vezes 0. Tá vendo? Então, na verdade, cara, o cérebro da gente fica enfraquecido com algumas coisas e a gente vai aceitando essa fraqueza. E aí vai virando um brasileiro normal, um brasileiro que ganha... Meu pai falando lá, né? Tô pensando em assinar a carteira das diaristas que estão vindo e tal. Né? E vou convencer ela, né? Pô, um salário mínimo, 600 e poucos por mês, um bom salário. Na hora que ele falou isso, eu estava conversando com a minha mãe, eu estava assistindo, né? Deu até uma dor no fígado. Um bom salário? 650 reais é um bom salário? Como é que você sobrevive? De gasolina eu gasto 500 pila por mês, cara. Né? Como é que sobrevive com 600 reais? Mas tu consegue imaginar a falta de estudo que tem uma pessoa para ganhar 600 reais por mês? A falta de estudo é brutal. É brutal. Aí as pessoas ficam zumbis. É isso, cara. Mas vamos lá que tá terrível. 6 vezes 0? Já foi, né? 6 vezes 6 foi 3. 6 vezes 3, 19, 20 e 21. Aí subtrai, é o zero que deixa difícil, eu acho. Ó. É isso aqui que deixa terrível. Ó. Pede emprestado 10 menos 6. Aqui ficou 4. 4 menos 1, 3. Sobrou mais ou menos? Menos, então tá certo, né? Abaixa um 0 e vem algum número, né? Se o cara chegou até ali, cara, eu não vou falar mais nada, né, cara? Se o cara chegou até isso aqui, ó, eu vou tirar o chapéu pro amigo e vou dar o ponto. Ele pode ter colocado o pi aqui depois, tudo bem, mas se ele chegou até aqui, eu tô feliz. Aproximadamente horas. E ainda faltou a REC paralela, né? Faltou a recuperação paralela. 0, 0 e 6. Ó, deixa eu ver. Questão recuperação paralela. REC. Letra A. O cara anda 9 metros, depois 12 metros. E letra B, o cara dá uma volta com um raio de 10 metros. Durante nossas aulas estudamos a diferença entre distância percorrida e deslocamento, é verdade? Sim. Observando as trajetórias descritas abaixo, determine a distância percorrida e o deslocamento em cada caso. Distância percorrida. Só somar. 21. Deslocamento, que tem que ter a setinha para dizer que é um vetor. É aquilo, é isso? Se existe o triângulo 3, 4, 5, é o triplo, vai ser o triplo. Poderia fazer também Pitágoras, obrigado. Deslocamento, se o cara deu a volta toda. 0. Distância percorrida, que cálculo que eu faço? É o tamanho de uma circunferência. E circunferência é 2 pi. O pi. E o raio? 10 vezes 3,14. 31,4 vezes 2. 62,8. Agora sim. Valia 1 ponto a recuperação paralela. 2 pontos, aliás. Então é meio ponto cada item. Tá? Se tu não colocou a setinha, ou se tu não deixou claro quem era a distância percorrida e deslocamento, se tu respondeu os dois sem dizer qual é qual, perdeste os dois, infelizmente. Fala, meu amor.
falei certo e escrevi errado de novo. Eu disse, o deslocamento deu 0. Então é o deslocamento que é o vetor. E a distância percorrida, que é o quanto ele andou, que não é vetor, é que é o 62,8. Parabéns, Maria Luísa. Muito atenta. É assim que eu gosto. Valeu, galera. Até mais.